Beatriz, ainda não está. Eu vou Senti. seguir, bem? Exato. Apareceu-nos aqui uma janela. Ok, acho que posso começar. Acho que sim. Força. Pronto. Olá, boa tarde, bem-vindos a todos os que estão a ver. Este é um live sobre que está dentro de uma série de lives sobre a afasia progressiva primária, mas primeiro vou só deixar algumas pessoas entrarem. Convido todos os que estão a entrar e a ver para partilharem com os vossos contactos e amigos, para que mais pessoas possam ter a informação do seu lado. Ao longo deste direto, vocês podem ir fazendo comentários, perguntas, que nós vamos vendo e respondendo, está bem? Vou só dar aqui um tempo de espera para mais pessoas poderem entrar e partilharem. Não se esqueçam de partilhar, especialmente se conhecerem um familiar, um amigo, uma pessoa que conhece alguém com um processo demencial, com afasia progressiva primária, para a informação chegar a mais pessoas. Vamos só aqui esperar então um bocadinho. Pronto, se calhar posso ir introduzindo, de qualquer forma as pessoas depois podem voltar atrás sempre, depois este direto fica disponível, portanto acho que não há problema. Pronto, então este live é o primeiro de um conjunto de 4 lives que estão a ser promovidos pelo IPA, pelo Instituto Português da Afasia, no âmbito do projeto cofinanciado pelo INR, o Instituto Nacional de Reabilitação, durante 2023. Além destas 4 lives, o projeto vai resultar na criação e disponibilização de um manual digital da afasia progressiva, que vai ser apresentado no último live, que está marcado para dia 20 de dezembro. Todos os lives estão aqui no Facebook do IPA. Nós esperamos que este trabalho seja útil a pessoas com afasia progressiva primária, cuidadores formais e informais. Então, a afasia progressiva primária é um problema degenerativo que, com a evolução, vai deixar sequelas linguísticas, cognitivas e outras que, infelizmente, vão tornar a pessoa cada vez mais dependente de terceiros no seu dia-a-dia. Hoje vamos falar sobre 2 assuntos que podem ser pertinentes no processo de cuidar de pessoas com demência, como é o caso da afasia progressiva primária. Vamos falar sobre o plano antecipado de cuidados e sobre o regime jurídico do maior acompanhado. Estes são assuntos que a maior parte das pessoas desconhece, mas que acabam por surgir no processo de cuidar das pessoas com demência. E, portanto, esta sessão pode vir a ser muito útil para quem está desse lado e é cuidador ou familiar de alguém com demência, porque quanto mais já tiver essa informação, melhor poderá agir. Eu vou apresentar então aqui a nossa convidada de hoje, a doutora Elsa Mourão, médica de cuidados paliativos, defensora da humanização dos cuidados em fim de vida, com competências em emergência médica e em medicina paliativa pela Ordem dos Médicos, mestrado em cuidados paliativos pela Universidade Católica Portuguesa e pós-graduações em geriatria e em cuidados paliativos pediátricos. A doutora Elsa é ainda fundadora e diretora clínica da LINC, uma cooperativa de solidariedade social que presta serviços de cuidados paliativos ao domicílio. Faz capacitação e apoio a familiares e cuidadores e faz ações de formação e sensibilização na área dos cuidados paliativos. É verdade, não é, doutora Elsa? É verdade. Aluna, está a dizer isto tudo porque eu já sou muito, muito velha e como tenho 56 anos já fiz muitas coisas, é só por causa disso. O único mérito é o tempo e aquilo que eu fui fazendo ao longo do tempo. Muito obrigada pelo convite, sim. Claro que sim. A doutora Elsa está aqui para nos elucidar em relação a estas questões do plano antecipado de cuidados e do maior acompanhado, que no plano das demências podem fazer toda a diferença para a pessoa com demência e para a sua família. Eu sugiro começarmos aqui com algumas perguntas. Eu vou já fazer a primeira pergunta, que é, vamos falar um bocadinho primeiro sobre diretivas antecipadas de vontade. Okay? O plano antecipado de cuidados está
mais ou menos relacionado com isto. Então, as diretivas antecipadas de vontade, o que são e qual é que é o objetivo, doutora Elsa? Ok. Então, as diretivas antecipadas de vontade, quando nós falamos disto, diretivas antecipadas de vontade, estamos a falar de duas coisas. Estamos a falar do testamento vital e ou da nomeação do procurador de cuidados de saúde, que depois eu vou explicar à frente. No fundo, são duas formas de preservar a autonomia. E a autonomia é a capacidade de decidir, portanto, a autonomia nas decisões sobre os cuidados de saúde. E, no fundo, é bonito pensarmos um bocadinho o que é isto da autonomia, que é a capacidade que a pessoa possui para decidir sobre aquilo que ela julga que é o melhor para si, e por isso pressupõe que a pessoa é livre de fazer as suas escolhas, mas que as faz de forma suficientemente esclarecida. Portanto, as diretivas antecipadas de vontade têm estas duas formas, e fala-se muito só do testamento vital, mas é também possível a questão do procurador dos cuidados de saúde, que na pessoa com demência, numa fase inicial, é muito, muito importante. Então, qual é o objetivo? Ambas as hipóteses têm como objetivo manifestar a nossa decisão sobre os cuidados de saúde que queremos ou não queremos receber, se tivermos uma circunstância que nos impeça de decidir. E estas circunstâncias estão muito bem definidas. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu se tiver uma doença muito avançada, que já não tiver cura e tiver numa situação muito frágil, e se o meu coração parar, eu não quero que tentem a reanimação. Mas imaginem que eu tenho um acidente de viação. Não, mas se tiver um acidente de viação, não se enquadra no âmbito destas diretivas, porque elas dizem claramente quais são as circunstâncias. E as circunstâncias são estar incapaz de expressar a sua vontade autonomamente em consequência de um estado de saúde, seja físico, seja mental, e em que se verifica uma ou mais das seguintes hipóteses. E aqui é que está de facto a questão. Uma doença incurável e terminal, que não hajam expectativas de recuperação na avaliação clínica feita pelos membros da equipa responsáveis por esse cuidado, de acordo com o estado da arte, isto é, uma equipa que sabe o que faz e sabe o que é pressuposto fazer e diz, nesta pessoa estamos numa situação em que não há qualquer expectativa de recuperação, ou se há uma inconsciência causada por uma doença neurológica ou psiquiátrica irreversível, complicada por intercorrência respiratória, renal ou cardíaca. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que é preciso que a pessoa esteja incapaz de expressar a sua vontade e que surjam uma destas circunstâncias, que são circunstâncias por si só limitantes da vida e limitantes de uma qualidade de vida minimamente aceitável. Pronto. Portanto, e voltando então ao que eu estava a dizer, estas diretivas são expressas através do testamento vital ou da nomeação do procurador dos cuidados de saúde. O que é o testamento vital? É um documento unilateral e revogável, quer dizer que é a pessoa que decide e que o faz sozinho, é a sua decisão, e que é revogável, quer dizer que a qualquer momento pode mudar de opinião. É feito por uma pessoa maior de idade, que não tenha sido judicialmente impedida de o fazer, e expressa o quê? Expressa uma vontade consciente, livre e esclarecida. E esta é uma parte importante. Por isso, muitas pessoas, quando vão fazer o seu testamento vital, pedem apoio a um médico ou a um enfermeiro que saiba dar estes esclarecimentos. E o que é que diz? Diz os cuidados que quer ou não quer receber, se for impossibilitado de expressar a sua vontade. Pronto, portanto, é um documento que, já agora dizer como é que se faz, porque fica mais fácil já encadear, que é, portanto, a pessoa pode ir à internet, obter um formulário, descarrega esse formulário, preenche-se, pode ser preenchido com ajuda ou não, às vezes, de facto, a ajuda de um técnico de saúde ajuda, mas não se assina, porque a assinatura tem que ser presencial. E depois, então, onde é que se entrega este documento? Entrega-se ou nos chamados balcão do RENTEV, que é o Registro Nacional do Testamento Vital, portanto, existem na internet, se procurarem Testamento Vital ou Diretivas Antecipadas de Vontade, está muito bem feito, porque responde às questões básicas, e tem também os balcões do RENTEV, saber em que sítio é que se pode entregar. Mas, se não se quiser, ou se, por exemplo, a pessoa está em casa e tem dificuldade em deslocar-se, pode ser feito no notário ou pelo notário, e então esse documento, com uma assinatura reconhecida pelo notário, entrega-se na sede dos seus agrupamentos de centros de saúde ou no seu centro de saúde ou USF. E, portanto, no fundo, este documento tem que ser validado por um notário ou no balcão do RENTEV e é assinado presencialmente. Pronto. Isto é o testamento vital. Então, o que é o procurador dos cuidados de saúde? As pessoas podem ter, por exemplo, eu tenho o meu testamento vital e nomeei 2 procuradores dos cuidados de saúde, porque dá muita segurança saber que há alguém que sabe o que eu quero e que, se a equipa que tiver um dia a cuidar de mim tiver alguma dúvida, essas 2 pessoas podem dizer o que é que eu decidiria se estivesse naquela circunstância.
Portanto, o procurador dos cuidados de saúde é uma pessoa previamente nomeada e que é registada, o seu nome, este seu contacto é registado, e é chamada a decidir sobre quais os cuidados de saúde que a pessoa que o nomeou pretende, se estiver incapaz de expressar a sua vontade de uma forma pessoal autonomamente. Pronto. O cuidado de saúde é engraçado. O procurador dos cuidados de saúde é quem? Quem é que deve ser? Deve ser uma pessoa de confiança. Uma pessoa da confiança do utente. Pode ser um familiar ou não. Eu tenho conhecimento de pessoas que dizem, não, mas eu não vou pôr a minha família, por exemplo, os meus filhos, porque eu tenho as coisas muito claras sobre o que eu quero e eles não vão deixar. E, portanto, não vão defender o que eu quero. E então eu quero que seja esta pessoa minha amiga, que conhece e que sabe e que tem confiança. E, portanto, o que é muito importante é que se selecione este procurador dos cuidados de saúde e que se fale com ele e que se nomeie. E, portanto, uma das questões muito importantes do objetivo também de fazer o testamento vital é que ele seja um momento para se falar sobre a morte, sobre a finitude, sobre os preços que cada um de nós está ou não está disposto a pagar. Que se falem destas coisas. Porque acontece com muita frequência chegar a uma altura em que são necessárias tomar decisões desafiantes sobre técnicas, sobre procedimentos, e nunca se falou disto em casa. E então, se a pessoa já não tem capacidade de falar sobre elas, a família fica com um ónus grande. Mas o que é importante também saber é que quem toma a decisão é a equipa médica que está a acompanhar essa pessoa. E, portanto, se não está escrito, mesmo que as discussões tenham sido tidas, se a pessoa chega a um hospital e a equipa do hospital tem outro olhar sobre o que está a acontecer àquela pessoa, mesmo que a família diga, não, mas eu falei, a minha mãe ou o meu pai não queria isto, não, mas ele escreveu, não escreveu. Portanto, é importante que se escreva, que se registre, e também é importante que se fale acerca disto. E, por exemplo, é curioso que no documento o procurador dos cuidados de saúde não tem que assinar. No documento há também um espaço para, se um médico acompanhar esta elaboração, há um sítio para o médico assinar, mas o procurador dos cuidados de saúde não tem onde assinar. O que quer dizer que tem mesmo que se falar com ele, não pode ser, olha, agora é o procurador dos cuidados de saúde desta pessoa, não me faz nada. Não, pelo contrário. Claro. É mesmo criar essa conversa, falar acerca disso, para que de facto as pessoas tenham a certeza que se um dia acontecer o que se espera que não aconteça, mas que é ficarem incapacitadas, então aí essa decisão já foi tomada. Uma coisa importante, porque estamos a falar de pessoas que vivem com demência. Se estes documentos forem feitos antes da pessoa ter a demência, ok, muito bem. Se não forem feitos, é possível, numa fase inicial da doença, imagine que estas conversas já tinham acontecido. Já se sabia perfeitamente o que é que a pessoa queria ou não queria, até porque às vezes já há um familiar da família e a pessoa disse, olha, eu não queria que me pusessem esta sonda, ou eu, se fosse isto assim, eu não queria passar a vida ao hospital, o que é que fosse. Mas, entretanto, a pessoa desenvolve a demência e não fez o seu testamento vital. Mas está numa fase muito inicial. E numa fase muito inicial em que seja possível o familiar ou o amigo, a pessoa de confiança, dizer, se em determinada altura tu perderes a capacidade de decidir por ti, queres que, depois de tudo que nós falamos, tu confias em mim e queres que eu seja a pessoa que te representa, e se a pessoa disser sim, é mesmo isso, então essa pessoa tem capacidade para dizer e para nomear um procurador de cuidados de saúde. Porque a demência não começa com uma limitação total. Às vezes as pessoas têm a ter só um cognitivo, de uma alteração na memória, pequenas coisas, mas que estas questões foram faladas e esta nomeação do procurador de cuidados de saúde pode ser feita. Penso que já respondemos sobre a questão das diretivas. Sim, eu tenho aqui só algumas perguntas, porque penso que possam ser dúvidas que possam surgir. Se uma pessoa preencher o testamento vital e nomear o procurador de cuidados de saúde, qual é que prevalece? Será, ou seja, num momento decisivo? O procurador dos cuidados de saúde só é chamado se existir dúvidas. Portanto, existindo o testamento vital, o que conta é o que está escrito no testamento vital, e mais, em Portugal, o testamento vital é lei, isto é, a equipa existe, e depois, para falarmos sobre o testamento vital, e já fizemos convosco o workshop inteiro de 2 horas a falar disto, mas para ter uma ideia, para informar isto, se a pessoa faz o seu testamento vital, há 3 casos muito específicos em que a equipa médica pode não cumprir o que está ali escrito. Por exemplo, se eu faço hoje o meu testamento vital porque tenho uma doença incurável e amanhã surge a cura. E, portanto, a equipa diz, não, esta pessoa dizia que não queria isto, mas agora surgiu a cura e, portanto, ela não está capaz de decidir, mas vamos fazer o que ela dizia que não queria porque ela pensava que não tinha cura. Este é um exemplo.
Tirando estes casos, que têm que ser muito bem justificados, não é possível contrariar. Portanto, o que conta, voltando à sua questão, o que conta é o que está escrito. Mas às vezes não está tudo escrito. Ou às vezes surgem dúvidas, porque isto às vezes não é tudo preto e branco. E então, o Procurador dos Cuidados de Saúde ajuda, ouvindo a equipa, recebendo as informações, sendo esclarecida, pode dizer, ok, isto não está claro, mas do que eu conheço desta pessoa, o que ela decidiria era isto ou aquilo. Sim, sim. Ia também esclarecer aqui que o testamento vital entra em uso quando a pessoa está mesmo numa daquelas situações que está descrita, não é? Pode estar numa situação muito grave, mas se não for uma daquelas situações e a pessoa puder comunicar a sua decisão, até pode ser uma decisão diferente daquela que está no testamento vital, mas é aquela que prevalece, certo? Desde que possa comunicar, ninguém vai ver o testamento vital, porque a pessoa Exato. quer na altura, pronto. Ok. Desde que possa comunicar, é isso que vale. Mas imagine que a pessoa tem, por exemplo, eu tenho um testamento e tenho o meu testamento vital, mas tenho um acidente de aviação e fico em coma. E não entra o testamento vital, porque eu acabei de ter um acidente de aviação e estou em coma. Agora, pode acontecer que na sequência desse acidente de aviação eu esteja em morte cerebral ou eu tenha uma falência multiorgânica. É outra conversa. Mas no momento do acidente, por ter um acidente e ficar inconsciente, nada daquilo se aplica, porque não tenho uma doença terminal, incurável. Claro. No fundo, o documento não é perfeito, mas é bastante protetor. Mais protetor que não o fazer. Sim, sim, certíssimo. Ok, boa. Deixa-me só Então, dizer mais uma sim. questão. Ia fazer alguma pergunta, ou não, Luna? E eu fazer a próxima, sim. Não, a outra a seguir ou ainda... A outra a seguir. Não, não. Deixa-me só dizer uma coisa que é muito importante, até porque eu tenho agora a vivência prática disso. O testamento vital dura 5 anos. E nós dizemos sempre, e a pessoa diz, então, mas se nesses 5 anos eu perder a capacidade de decidir, nomeadamente numa situação de demência. Então, nesse caso, ele mantém-se. Isto era uma conversa que eu tinha e que explicava e que estava muito clara. Acontece que a minha mãe, que tem 91 anos, quase 92, que está agora a caducar o seu testamento vital, que caduca para o mês que vem. E, de repente, recebemos a informação a dizer, a Procuradora dos Cuidados de Saúde dela, a dizer que o seu testamento vital tem que ser renovado. E, nesta altura, a minha mãe tem já alterações cognitivas que não está capaz de fazer, de renovar o seu testamento vital, de responder às perguntas que respondeu. Eu sou a sua Procuradora dos Cuidados de Saúde e pensei assim, como é que eu agora faço isto? Não é nada linear. O que eu consegui, porque os sítios que aparecem no site para nós nos colocarmos as questões andam ali à roda, mas consegui, como jurista, que me dissesse o caminho. E isto é importante saber, que é, eu pedi à neurologista que a acompanha que me fizesse um relatório, eu vou ter agora que enviar uma carta registada, eu, enquanto Procuradora dos Cuidados de Saúde, uma carta registada com este documento da neurologia, para quê? Para que o Registro Nacional do Testamento Vital renove automaticamente o testamento vital da minha mãe, porque diz que, nesta altura em que ela já não pode decidir, o testamento tem que continuar ativo, porque se não fizermos isto, o testamento vital é desativado e, portanto, perde a função. Portanto, esta acho que é uma informação muito prática que eu não sabia o que fazer, nem tinha ocorrido e agora, pela prática, estou a aprender e, portanto, partilho, está bem? E que é extremamente relevante neste direto, porque estamos a falar de pessoas que, de facto, perdem a capacidade de comunicar ou de decidir aquilo que querem. E então, com esse relatório, fica automaticamente vitalício, penso eu. Sim, certo? com esse, essa é outra dúvida que eu não tenho, mas parece-me que é óbvio. Isto é, eu não passei por lá, mas dizem que a partir do momento que a pessoa perca a capacidade de decidir, ele fica ativo. Portanto, eu acho que é óbvio que se a minha mãe estiver viva daqui a 5 anos, não vão voltar a... Não vão voltar, pois. Porque se tinha um déficit cognitivo, obviamente não vai melhorar. E, portanto, eu acho que é óbvio. Mas, mais uma vez, há coisas que nós só sabemos quando passamos por elas. Até porque gente, o testamento vital é relativamente recente, não é? E, portanto, não há muita gente que esteja nesta fase de birrenovação. E, portanto, mas o que é lógico é isso e acho que será isso que acontece, sim. Certo, ok, boa. Passamos então à próxima pergunta, que é sobre o plano antecipado de cuidados. O que é isto do plano antecipado de cuidados? E mais uma vez, qual é que é o seu objetivo e como fazer? A grande diferença entre o plano antecipado de cuidados e isto que estamos a falar, que é o testamento vital, e posso, se calhar, ir à diferença para depois explicar o que é, porque isto acho que fica mais fácil.
Sim. As decisões antecipadas de boa vontade, portanto, o plano antecipado de cuidados, seja o testamento vital, seja o procurador de cuidados de saúde, é um documento que antecipa, ele é generalista. Eu fiz o meu, estou saudável, estou bem, não tenho nada, estou a imaginar o que é que poderá vir a acontecer. Portanto, aquilo que nós estivemos a falar é de uma antecipação, de um documento generalista que resulta de uma reflexão sobre o que pode vir a acontecer, desejando que não aconteça, certo? Portanto, o testamento vital é assim, oxalá eu nunca tenha uma circunstância que me limite a capacidade de se decidir e que me ponha perante esta situação assim. O que, curiosamente, é uma utopia, porque este é o desejo que temos, porque sabemos que a maioria das pessoas não morre de morte súbita, morre com uma doença crónica, e muitas dessas doenças crónicas tiram a capacidade de decidir, portanto, enfim, mas é isso, o testamento vital e o procurador dos cuidados de saúde é um documento generalista que antecipa, a gente espera que nunca venha a acontecer, e que leva a essa reflexão sobre o que é que eu queria ou não queria se isto me acontecesse. Pronto. O plano antecipado de cuidados é outra coisa. Ele faz-se perante uma situação real. Eu estou doente, a doença surgiu, e mais, é uma doença que está numa fase avançada ou no final de vida. Então, é preciso tomar decisões. Decisões que envolvam o doente, se ele tiver capacidade de se decidir, a família e a equipa. É um dado novo. Portanto, há uma pessoa que está doente, que está a ser acompanhada por uma equipa, e então essa equipa vai trabalhar com esta pessoa doente, se ela tiver capacidade, e com a sua família, e vão falar sobre o que pode vir a acontecer e o que fazer nessa situação concreta. A pessoa até pode ter o seu testamento vital, mas nessa altura, se está consciente, pode-se decidir uma coisa diferente. Portanto, eu posso ter o meu testamento vital, mas numa situação de doença, em fase avançada ou no final de vida, em que seja preciso tomar decisões, se eu estiver capaz, eu sou envolvida, eu decido, e o meu testamento vital não entra em vigor, certo? Porque eu estou capaz. Certo. A questão é o facto de não ser generalista e de ser perante uma situação real. O que é então? É muito, muito bonito, e por isso é que ele se chama Plano Antecipado de Cuidados, porque é um processo de discussão antecipada. Discussão antecipada das preferências da pessoa sobre os cuidados que quer ou não receber naquela situação clínica específica, certo? E, portanto, é antecipado porquê? Porque imagino que eu estou com uma situação muito complicada, que tenho um risco imenso de ter uma situação respiratória grave, que posso precisar de ser ligada a um ventilador. Mas eu tenho uma doença crónica em fase avançada que me limita a vida e eu não quero ser ventilada. E, portanto, eu posso, nesta altura, decidir, se eu tiver uma infecção respiratória grave, eu não quero ser ventilada, eu não quero uma ventilação invasiva. Agora, para eu tomar esta decisão, eu tenho que estar esclarecida. E aqui entra a grande questão, não é? E isto tem que ser dito antecipadamente, porque se não é dito antecipadamente, no momento em que as coisas acontecem, a cabeça não está fria o suficiente para tomar decisões, nem para a pessoa, nem para a família, nem para a própria equipa. Às vezes nem há tempo para colocar estas questões. Portanto, este é um processo de discussão antecipada e registro das preferências da pessoa doente sobre os cuidados que quer ou não quer receber naquela situação específica. E o objetivo é orientar as decisões sobre a intervenção desta equipa cuidadora na fase avançada da doença e no final de vida. Portanto, e é muito bonito, há assim perguntas que se fazem à pessoa, no fundo é identificar a percepção do doente sobre a doença e conhecer os seus valores e desejos. O que é que a pessoa sabe, o que é que deseja fazer, que dúvidas tem, qual a sua maior preocupação atual, o que é que para ela é importante, de que é que não a dedica, que preço não está disposto a pagar, como é que está a viver este momento? Isto são perguntas muito importantes a fazer pela equipe de quem cuida. E então, como é que ele se faz? Era outra pergunta. Exatamente. É preciso conversar muito, é preciso ouvir muito, é preciso criar a abertura ao diálogo. E é preciso dar muita informação. Portanto, este plano que é elaborado, registra-se e revê-se. Essa é outra questão importante, porque eu hoje posso tomar uma decisão nesta fase. Imagina, eu decido que nesta altura, se eu tiver alguma disfagia grave, eu não quero ser alimentada. Mas amanhã eu tenho uma disfagia grave, estou cheia de fome e eu digo, ponho-me uma sonda. Ok. Portanto, o plano revê-se. Ou digo, não, eu não quero, apesar de tudo, eu tenho fome, mas eu não quero. Portanto, mas é sempre esta possibilidade e esta obrigatoriedade até de se rever, isto é, se a pessoa tem mais tempo de vida e, de facto, a situação muda, a equipa tem a obrigação de
voltar a abordar, de voltar a discutir. Então, de que é que se fala? Aborda-se a fase da doença, a fase em que a doença está, falam sobre as opções terapêuticas, explicam-se os prós e os contras de cada opção, não é? A e B e escolha, não escolho como, não é? É preciso explicar os prós e contras, Claro. os medos e as dúvidas, às vezes há histórias, há experiências de outras pessoas, portanto, daí esta necessidade de relação para que se possa ouvir a pessoa, depois explicar os riscos e os benefícios de medidas invasivas, por exemplo, a hemodiálise, a ventilação invasiva, abordar o tema que é muito importante falar, que é a tentativa de reanimação versus permitir uma morte natural. Nós reanimamos às vezes, nós tentamos a reanimação, que a maior parte das vezes não tem sucesso, e numa pessoa com uma fase muito avançada da doença, a reanimação é praticamente impossível. E, portanto, esta tentativa de reanimação é importante que saiba que não é como nos filmes em que se dá um choque e a pessoa se levanta e anda. Não é assim. Depois, falar sobre a sedação paliativa e criar um espaço para a colocação de dúvidas. Portanto, este era algo que se devia fazer de forma regular, por exemplo, da pessoa que viva com demência. Se já não tiver capacidade de o fazer, esta discussão, este plano antecipado de cuidados, deve ser feito com o seu procurador dos cuidados de saúde, e é tudo igual, só que se a pessoa já não tem capacidade e autonomia para decidir, o envolvimento é do procurador de cuidados de saúde. Portanto, as duas coisas misturam-se apenas neste caso, está bem? Sim, sim. Uma dúvida que eu acho que as pessoas podem ter é se há algum documento para fazer o plano antecipado de cuidados. E isto não existe propriamente um template, digamos assim, não é? Pode haver serviços que tenham um template. Portanto, isto implica a pessoa estar a ser seguida por uma equipa. É uma equipa comunitária de cuidados paliativos. Isto pode ser discutido, é registado no processo clínico e numa base de confiança basta isso, porque está registado no processo clínico. Se há, por exemplo, famílias complexas em que há um procurador de cuidados de saúde ou o doente ainda decide, mas há pessoas que estão contra e estão contra o que o doente decide, podemos fazer um documento, elaborar um relatório desta reunião e ser assinada. A nível hospitalar, a mesma questão. Portanto, a ideia é que isto seja escrito, habitualmente até feito por uma equipa, está mais do que uma pessoa, fica escrito, fica registado, mas não é um template, mas é algo que deve estar no processo clínico da instituição que está a acompanhar a pessoa. Certo. Ou seja, isto no fundo é um plano que se faz em conjunto, não é? A equipa com a pessoa ou com o procurador de cuidados de saúde, onde se decide detalhadamente o que se vai fazer a partir dali e se age em conformidade e depois fica escrito e registado e assinado por todos. No fundo é mais ou menos... Sim, por exemplo, em termos hospitalares, isso é muito importante. Imagino que está um doente internado. E são feitas estas discussões. É importante que isso conste no diário clínico e que seja expresso e que seja assinalado, porque, por exemplo, a equipa que esteve presente e que discutiu chega ao fim de semana e não está, e está um médico de urgência interna e é chamado porque essa pessoa tem uma agudização. Isso tem que estar perfeitamente claro. Assim, toda a equipa, claro. Porque o médico que está de urgência interna habitualmente nem conhece o doente. Ou até pode ser um médico da equipa ou um enfermeiro da equipa que teve de férias e que chegou e não sabe dessa discussão. Tem que saber. Isso é algo que tem que estar claro. Isto é, esta pessoa tem um plano antecipado de cuidados, do mesmo modo que um doente que tenha um testamento de vida vital, isso também deve constar e consta no Serviço Nacional de Saúde, aparece o ícone que diz esta pessoa tem um testamento vital. Isso é muito, muito importante para que não se perca informação. Claro. Ok, boa. Então, podemos passar agora para o regime jurídico do maior acompanhado, certo? Então, vou fazer a mesma pergunta. O que é isto do maior acompanhado e qual é que é o objetivo e a pertinência para quem tem demência, principalmente? Okay. Em 2018, foi criada uma lei que entrou em vigor em 10 de fevereiro de 2019 e que cria o regime jurídico do maior acompanhado e que acaba com umas definições antigas que eram a interdição e a inabilitação. E é, de facto, uma mudança de paradigma. E a ideia é limitar ao mínimo a capacidade de exercício do beneficiário. Portanto, falamos de maior acompanhado é alguém que é maior de idade e que necessita de um acompanhamento. E, portanto, o objetivo é assegurar o bem-estar, a recuperação, o pleno exercício dos direitos
e também o cumprimento dos deveres. Isto aplica-se muito às pessoas que têm déficits cognitivos, que têm demência, mas também se aplica, por exemplo, a jovens que tenham alterações cognitivas e que precisem deste acompanhamento. E, portanto, aquilo que se tenta é que este documento seja feito à medida, que as decisões tomadas sejam feitas à medida desta pessoa. E também que possam ter uma evolução, isto é, pode haver um momento inicial em que a pessoa tem a limitação de algumas atividades, porque a sua capacidade não lhe permite tomar decisões sobre A ou B, mas ainda sobre C ou D, e, portanto, então nós vamos fazer isto à medida desta pessoa e à medida que a doença avançar, a circunstância avançar, nós vamos alterar estas indicações. E, portanto, aplica-se a quem? Aplica-se a qualquer pessoa maior de idade que, por razões de saúde, deficiência ou pelo seu comportamento, não esteja em condições de exercer de uma forma plena, pessoal e conscientemente os seus direitos ou também de cumprir os seus deveres, ok? E, portanto, já não se chama a tal que ele é interdito ou é inabilitado, o que se diz é que é uma pessoa que tem que ser acompanhada. Portanto, e essa é a expressão. E é, de facto, a expressão como uma mudança de paradigma. E nos termos, depois deste documento, que é um documento jurídico, que é elaborado pelo Tribunal, aparece o termo acompanhado ou beneficiário. Portanto, e diz que é o adulto a quem são aplicadas as medidas de acompanhamento decretadas por uma decisão judicial. E então, temos o acompanhado, ou beneficiário, e temos o acompanhante. E o acompanhante é uma pessoa maior, também maior de idade, claro, nomeada pelo Tribunal para cumprir as medidas de acompanhamento que sejam decretadas na sentença. E, em algumas pessoas, têm, inclusivamente, mais que um acompanhante. Por exemplo, eu tenho pessoas que vivem com demência que têm um acompanhante para a área da saúde e outro acompanhante para a área da gestão dos bens económicos. Portanto, isto é possível, porque às vezes dentro da família há uma pessoa que diz, não, ele sabe mais o que o meu pai quer e eu giro melhor as questões do dinheiro, ou não, mas isso é uma decisão depois do Tribunal, de acordo com o processo que foi efetuado, não é? Pronto. Certo. Então, a questão também importante, que é como é que se desencadeia a ação? E desencadear a ação pode acontecer uma necessidade de sinalar a necessidade de medidas de acompanhamento junto do Ministério Público e qualquer pessoa pode fazê-lo mediante um requerimento ou um formulário disponibilizado pelos respectivos serviços. Portanto, pode-se ir ao Tribunal da Comarca ou podemos dirigir ao Ministério Público e pedir um documento e o que nós podemos fazer é sinalizar, isto é, qualquer pessoa que tenha, isto é importante para os técnicos, que tenha conhecimento do maior, que sinta que não está a ser devidamente acompanhado, deve sinalizar. Não pode iniciar o processo, mas pode sinalizar. E, portanto, ao sinalizar, depois serão as instâncias judiciais que decidem qual é que é a circunstância. Portanto, pode sinalizar no Ministério Público ou pode constituir um advogado e o advogado intentará a ação, mas esta ação pelo advogado só poderá ser feita pelo próprio, pelo cônjuge de facto ou qualquer parente sucessível. Isto é, se eu sinto que acho que o meu vizinho não está a ser bem cuidado, o advogado não vai resolver isso, tem que ser o Ministério Público. Mas se é para o meu pai, ou para a minha mãe, ou para o meu marido, então aí eu posso constituir advogado. Portanto, e aí até diz que, é uma coisa interessante, pode ser a própria pessoa pode sentir que necessita de acompanhamento, e a lei até diz que para se iniciar este processo é necessária a autorização do beneficiário, sendo que se é o cônjuge ou alguém unido, de facto, ou um parente sucessível, pode claramente, então, argumentar, fazer o pedido e argumentar, e depois terá que documentar que a pessoa não tem capacidade de expressar a sua livre e consciente vontade e, por isso, então, o familiar pode avançar. Pronto, estas são, assim, as normas. O que é importante? E eu gosto muito de falar disto porque há muita confusão, que é, se nós tivermos, por exemplo, uma pessoa que tenha um déficit cognitivo, que não tenha capacidade de tomar decisões sobre, por exemplo, a ida ou não para uma ERP, para chamados LAR. Se a pessoa não tem o regime do maior acompanhado estabelecido, se não há um acompanhante nomeado, a pessoa que necessita, um familiar, por exemplo, que vai colocar essa pessoa nessa residência, não é o responsável por ela. Não há a figura do responsável.
há uma figura chamada gestor de negócios, que gera um negócio, isto é, se esta pessoa não tem capacidade de decidir, se não pode ficar em casa porque há riscos ou não há condições, e ainda não está o processo de maior acompanhado feito, é possível que essa pessoa dê entrada no equipamento, sabendo-se que a pessoa que dá essa entrada é o gestor de negócios, é o que se responsabiliza pelo pagamento e pela articulação, mas é fundamental e urgente ter um acompanhante definido para aí sim se dizer que é a pessoa que pode tomar decisões por aquela pessoa. Isto é uma coisa de confusão e às vezes há contratos que dizem que o responsável, essa figura não existe juridicamente. Certo. E o gestor de negócios, quem é que pode ser o gestor de negócios? O gestor de negócios é geralmente, do ponto de vista prático, a pessoa que vai fazer o contacto, que pede a integração e que paga. Pronto. Ok, pode ser um familiar da pessoa que vai para a EPI, por exemplo. Aquilo que muitas vezes acontece é o familiar pensa que, por ser familiar, pode chegar lá e dizer: eu sou responsável do meu pai ou do meu marido, porque eu sou um familiar meu, eu sou o responsável. E isso não é assim, porque o tribunal é que vai ter que definir, não é o responsável, mas é o acompanhante. E não é só uma questão de semântica, não é? É a mesma figura, é diferente. Sim. Uma figura jurídica. Sim, porque depois aquele documento que é emanado diz explicitamente quem faz o quê, quem acompanha o quê. O que é que a pessoa tem capacidade de decidir ou não, e portanto tem que ter, sob orientação médica, existem depois avaliações médicas presenciais, há relatórios, portanto isto é feito depois com a utilização de peritos, não é? Todo este processo para pedir o regime do maior acompanhado pode demorar quanto tempo? Consegue dar uma ideia? Depende muito da zona onde se está. Às vezes são meses, não é tão demorado, a experiência que eu tenho é que não é tão demorado como era, por exemplo, os processos antigos de inabilitação e de interdição. É mais rápido, é mais célere. Eu creio, não tenho a certeza, mas a sensibilidade que eu tenho é que também depende um bocadinho da urgência. Porque quando é feito o pedido, às vezes já tive conhecimento de casos com urgência e que foram bastante céleres, sim. Ok, boa. Eu ia perguntar se alguém tem perguntas. Eu sei que temos aqui um comentário, uma pergunta no nosso Facebook. Se mais alguém tiver perguntas, podem comentar, que os comentários chegam até nós e nós podemos responder, está bem? Temos aqui uma terapeuta da fala que diz assim: estou a acompanhar um senhor com afasia progressiva primária. A sua capacidade para tomar decisões foi avaliada e, com suporte comunicativo, ainda é capaz de dizer o que quer. É possível fazer o testamento vital? Claro que sim, claro que sim. Isso levanta uma questão muito importante que eu gosto muito de salientar e que é a diferença entre a pessoa ter independência e autonomia, porque esta pessoa pode não ter independência para por si só comunicar, porque precisa de uma comunicação aumentativa ou precisa do suporte à comunicação de outra pessoa. Portanto, esta pessoa tem uma dependência, mas por ser dependente não quer dizer que perca a autonomia, e isto é muito importante. E, portanto, esta pessoa que tem capacidade cognitiva para tomar as suas decisões, sim, pode fazer o seu testamento vital. E isto é verdade para tudo, porque o que nós assistimos muito é as pessoas, à medida que envelhecem, e talvez eu seja ainda mais sensível porque estou no caminho, assim, aos 66 anos, estou lá perto, é assim, muito zangada, quando não se respeita a pessoa e não se ouve a pessoa, e às vezes isto acontece até numa consulta médica em que se fala para o filho e se diz: e a sua mãe isto e aquilo, e a mãe está ali ao lado capaz de responder. Isto não pode ser, porque às vezes a pessoa vai de cadeira de rodas, às vezes está numa situação de grande dependência física, mas a autonomia é a sua capacidade de decisão. Portanto, enquanto a pessoa tiver capacidade de decisão, para aquela capacidade que tiver, tem que ser respeitada mesmo. Claro, é muito diferente a pessoa perder a capacidade de decisão e perder a capacidade de comunicar, não é? Não é por não conseguir comunicar o que lhe vai na cabeça que não é capaz de decidir, não é? Aliás, isto acontece muito com as afasias. A pessoa está ciente, consegue decidir, só é mais difícil comunicar aquilo que decidiu. Mas com o devido suporte, claro, tudo se consegue, sim. Podemos dizer, eu às vezes digo isso em algumas pessoas, enfim, pessoas que vivem com demência em determinadas fases, claro que capacidade de decisões elaboradas não são possíveis,
mas muitas vezes a limitação da percepção é nossa. Quem tem a limitação de perceber somos nós. A pessoa comunica da forma possível e nós Exatamente. temos a incapacidade de perceber. Portanto, há aqui duas incapacidades, não é só de um lado. Exatamente. Fazer esse esforço também de aproximação para nós sermos mais competentes nessa compreensão e fazermos tudo para essa compreensão. É exatamente isso que nós aqui no IPA defendemos, na verdade. A comunicação faz-se com duas pessoas, portanto, se existe uma que está um bocadinho mais dependente, não é? A outra pessoa também tem que se adaptar. E também tem que estar capacitada e usar outras formas de comunicar. Comunicar não é só falar, não é? Muito bem. É isso. Eu não sei se existem mais perguntas, eu não vi mais perguntas aqui no Facebook. Eu queria só dizer que a doutora Elsa Mourão já colaborou com o IPA a realizar uma ficha informativa. Nós temos várias fichas informativas no nosso site sobre diversos assuntos. E a doutora Elsa colaborou connosco numa sobre o testamento vital, exatamente, sobre esta parte. Neste momento nós estamos a editar e a ficha ficará disponível brevemente no site do IPA. Portanto, eu dizia a todos para ficarem atentos às nossas redes sociais, Instagram, Facebook, site, etc. Pronto, e é isso, em breve a ficha sairá. Temos aqui mais uma pergunta. Eu não consigo vê-la, não sei se alguém me pode mandar, mas parece que existe mais uma. Deixa-me tentar aceder aqui ao direto do IPA. É o que eu estou também a tentar fazer agora. Deixa-me cá ver. Ok, já cá tenho. Okay. Então diz assim, uma pessoa com demência que já não consiga escrever, mas está capaz de tomar decisões com suporte à comunicação, porque a fala por si só já é difícil, como deve requerer o maior acompanhado? Assim, se a pessoa tem demência numa fase tão avançada, que já lhe dificulta a comunicação, a não ser que tenha um problema específico só de comunicação. Portanto, mas se essa pessoa sentir, se for ela própria a querer tomar a iniciativa de ter um acompanhante, ela terá, este é um caso em que ela terá que pedir, tem alguma dependência, não é? E, portanto, provavelmente não consegue sair de casa, mas pode, por absurdo, mas imagino que pode pedir para um advogado, chamem-me um advogado cá à casa e eu quero iniciar o processo com um advogado. Portanto, isso é possível. Agora, habitualmente, nestes casos, as pessoas têm já alguma dependência. E, portanto, terão que chamar, se calhar pedir a alguém que chame o advogado, ou pedir a algum familiar ou nomear o familiar para iniciar o processo. Portanto, não é tão comum assim, daquilo que eu conheço, que sejam as próprias pessoas a nomear o seu acompanhante. Acho que no tempo, se calhar, isto vai acontecer. Até às vezes existem algumas estruturas familiares em que a pessoa não sente confiança enfim, pode haver alguém na família, imagina, há vários filhos e há um filho em que a pessoa sente que é o mais velho, se calhar o tribunal iria nomeá-lo, mas a pessoa não confia, não quer que seja essa pessoa o seu acompanhante. Ele pode decidir iniciar o processo, nomeia o seu acompanhante e depois o tribunal decidirá, mas com base nessa informação que a pessoa disse. Mas que eu não tenho conhecimento de que esses casos sejam comuns ainda, se calhar porque isto ainda é tudo muito novo, não é? E também a nossa população tem muito pouca literacia nas coisas todas. O testamento vital temos 40 mil e somos 10 milhões, se metade formos adultos, enfim, quer dizer que ainda temos um grande caminho nesta literacia. Sim, sem dúvida. E muitas vezes só quando as coisas começam a apertar e quando as coisas começam a ficar muito mais difíceis é que as pessoas passam à ação e tentam informar. Ou seja, o testamento, o regime do maior acompanhado pode ser pedido por um familiar, por um advogado e tratam disso com o tribunal. Portanto, vou só recapitular já agora, assim, claro. Quem é que pode desencadear a ação? Portanto, qualquer pessoa pode sinalizar a necessidade de acompanhamento, certo? Sinalizar eu penso que esta pessoa precisa de ter um acompanhante e acho que não está a ter, e portanto eu
um técnico de saúde de uma instituição, um vizinho, um amigo pode sinalizar junto do Ministério Público, portanto qualquer pessoa pode fazê-lo mediante um requerimento ou um formulário disponibilizado pelos respectivos serviços. Pronto. O normal é que se vá, ou seja, a própria pessoa ou um familiar autorizado, digamos assim, que faz o requerimento junto do Ministério Público ou que constitui um advogado, certo? Portanto, o advogado o processo só poderá ser feito com um advogado se for o próprio ou o tal com os limites de facto ou um familiar com sucessão, não é? Portanto, se qualquer um de nós, para outra pessoa, não podemos constituir advogado, temos que sinalizar ao Ministério Público, está bem? Esta é, assim, a grande diferença. Certo. Ok, certo, boa. Muito bem. Não sei se existem mais perguntas, penso que não, pelo menos não me chegou nenhuma. Acho que devemos estar todos esclarecidos. Entretanto, as pessoas também podem comentar depois e certamente alguém tentará dar resposta. Vamos se calhar terminar o direto. Muito obrigada, doutora Elsa, por nos esclarecer. Acho que foi extremamente esclarecedora e foi uma conversa muito rica. Eu queria dizer que nós no IPA apoiamos pessoas com perturbações de comunicação e cada vez mais vamos acompanhando pessoas com afasias progressivas em fases mais avançadas, que além das dificuldades de linguagem começam a ter outras limitações e, portanto, a nossa equipa começa a ter mais casos com afasia a precisar destes apoios. Portanto, nós queríamos deixar aqui claro que há sempre a possibilidade das pessoas contactarem o IPA ou a LINC, okay? Se precisarem de ter apoio nestes processos. Nós temos todo o gosto em ajudar e em tentar aumentar aqui o grau de informação e a literacia em saúde das pessoas. Se não houver mais dúvidas e mais comentários, doutora Elsa, muito obrigada mais uma vez. Espero que tenha gostado desse bocadinho. Foi ótimo, fomos lindas porque cumprimos religiosamente o tempo e olha, acho que vale sempre a pena, faz parte da nossa missão também levar esta informação porque é importante e as pessoas precisam e na prática sempre sabemos que precisam, portanto acho que é assim bom cumprir essa missão. E muito obrigada pelo convite. Obrigada a nós. Sim, e acho que vai fazer toda a diferença. Pronto, queria só então agradecer a toda a gente que esteve a assistir aqui ao nosso live e que estejam atentos às nossas redes sociais, porque vai haver mais. E entretanto sai a ficha informativa e qualquer dúvida podem contactar-nos, nós estamos disponíveis, está bem? Boa tarde a todos então. Obrigada. Boa tarde.